Oi, crianças, tudo bem com vocês? Ai, que bom estar aqui mais uma vez, né? Para poder contar um pouco sobre a Bíblia para vocês, né? Para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. E vamos lá, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Nos abençoa, cuida das nossas vidas, das nossas famílias e nos ajuda a entender a tua história. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. E aí, tá todo mundo bem aí na sua casa? Vocês estão bem? A família tá bem? Ó, Tia Tã espera que sim, Tia Tã espera que esteja todo mundo bem, tá bom? Para começar, nós vamos cantar uma musiquinha. Vocês já conhecem, então pode cantar com Tia Tã, tá bom? Vamos lá? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom! Vamos de novo? Essa música é tão legal, tão animada, né? Vamos lá. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom. Olha só, hoje nós vamos continuar lá com a nossa revista, né? Com aquelas histórias que a gente tá contando todos os dias, certo? E antes de começar, nós vamos ler o nosso versículo, certo? Vamos ler o nosso versículo que tá lá na Bíblia, certo? Tá lá na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: de maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. Vamos lá com a Tia Tã? De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. Muito bem. Decora aí o versículo e manda lá no grupo pra gente ver, tá bom? Tia Tã vai ficar muito feliz em ver um vídeo de vocês falando o versículo, ou um vídeo de vocês também falando um pouco sobre as histórias, né? Que a Tia Tã, Tia Fran, Tia Fábio tem contado aqui, tá bom? Beleza? Combinado? Então tá bom. Então, agora nós vamos para nossa aula de hoje, certo? Vamos lá para nossa aula de hoje aprender um pouco mais. Quem lembra da história que a Tia Fran contou, ó? Quem lembra? Como que é o nome desse menininho? Ó, esse menininho que foi colocado dentro do cestinho, tá vendo? Esse menininho, ele foi colocado dentro do cestinho, foi colocado lá no rio. Jogado não, né? Colocado lá no rio. Quem lembra? Quem aí falou Moisés acertou. O nome dele era Moisés, né? É verdade? Olha só. E Moisés, como vocês viram, né, que a Tia Fran contou, ele foi colocado lá no rio, dentro de um cestinho. E aí, quando Moisés cresceu, ó, Moisés cresceu, ele ficou um rapaz grande, forte, né? E aí ele foi morar lá no palácio, certo? Lá no palácio, Moisés aprendeu sobre a cultura do faraó, dos egípcios, né? Ele aprendeu de tudo, ele aprendeu também a ser, ficou muito inteligente, que ele estudou nas escolas lá, né, de faraó, porque ele vivia como príncipe, certo? Mas, mesmo Moisés vivendo lá no palácio, ele não se esqueceu de Deus, não se esqueceu do Deus de Israel, né? E nem se esqueceu do seu povo. Aí, ó, Moisés percebeu, depois que ele já tinha crescido e estava morando lá no palácio, ele percebeu que o seu povo sofria muito, ele sofria muito, né? Sendo escravizado ali pelo faraó, né? Pelos egípcios. E aí, olha só, nesse dia, né?
Moisés viu um egípcio, ó, o egípcio batendo no escravo hebreu. E ele ficou muito triste, né? Ele ficou muito triste com isso. E ele ficou com raiva também naquele momento que ele viu o egípcio bater ali no israelita. Ele ficou com muita raiva. E ele fez uma coisa horrível, crianças. Uma coisa muito horrível. Moisés, né? Moisés acabou tirando a vida daquele egípcio, né? Ele acabou tirando a vida daquele egípcio. E aí, depois que aconteceu isso, depois que Moisés matou aquele egípcio, ele precisou fugir do palácio. Ele não podia mais morar no palácio porque o faraó ficou muito bravo com ele, né? E ele não podia mais morar no palácio. Aí Moisés foi embora do Egito. Ele foi embora, andou ali pelo deserto, até que ele chegou em uma cidade que se chamava Midian. E lá nessa cidade, ó, olha só, nessa cidade, Moisés, ele foi trabalhar como pastor de ovelhas. Olha só como Moisés está diferente, tá vendo? Ó, aqui o Moisés era príncipe, lá, né? O Moisés era príncipe e aqui o Moisés se tornou pastor de ovelhas lá em Midian. Lá em Midian, Moisés não tinha empregados, não tinha aquele banho quente do palácio, vários servos, né? Ele trabalhava na simplicidade, né, do pastor de ovelhas. Ele não era mais um príncipe, certo? Moisés trabalhava lá em Midian, olha só, cuidando das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, certo? Olha que bacana. E aí, depois de muitos anos que Moisés trabalhando lá em Midian como pastor de ovelhas, ó, cuidava das ovelhas, aconteceu uma coisa muito interessante. Certo dia, ó, ele estava lá cuidando das ovelhas, aí de repente uma das ovelhas escapou. E aí ele foi, a outra ficou aqui. Aí ele saiu para procurar aquela ovelha que tinha escapado, procurou. E aí de repente aconteceu uma coisa muito interessante. Um arbusto, crianças, é tipo uma árvore, estava pegando fogo. Vocês acreditam? Ó, estava pegando fogo. Mas o mais interessante é que esse arbusto, essa árvore que estava pegando fogo, ela pegava fogo, mas não se destruía. Ela ficava inteirinha, ela não se queimava, não se acabava aquela árvore. Ela pegava fogo, mas não se acabava. Enquanto isso, enquanto Moisés estava vendo lá aquela árvore pegar fogo, de repente ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Quem será que estava chamando Moisés? Vocês sabem, crianças? Isso mesmo, era Deus que estava falando com Moisés. Aí então Moisés respondeu: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E então Deus disse para Moisés, Deus disse a ele que estava ouvindo o sofrimento do seu povo. Ele estava ouvindo o sofrimento, né? Estava vendo o sofrimento do seu povo lá em Israel, ó, como escravo, crianças, Deus ouviu o clamor do seu povo, porque o povo clamou a Deus por misericórdia, porque estava sofrendo muito lá no Egito. E então, Deus apareceu para Moisés e disse para Moisés que ouviu o clamor do povo, né? Do povo de Israel. E decidiu, né? Escolheu Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Ele escolheu Moisés para libertar o seu povo. Então ele disse para Moisés: Moisés, eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito. Então, crianças, olha só. Moisés, ouvindo isso que Deus falou, Moisés ficou muito assustado. Ele ficou muito assustado e falou assim: Mas Deus, quem sou eu para fazer isso? Tirar o povo da escravidão do Egito? Como que eu vou fazer isso, meu Deus? Moisés, ele não se sentia preparado para realizar uma missão tão importante como essa que Deus havia colocado para ele, né, crianças? Ele não se sentia capaz, né? E aí Deus falou: Moisés, eu escolhi você, você tem que falar com Faraó para libertar o meu povo. Você que vai falar com isso, com Faraó, para libertar o meu povo, certo?
Moisés deu muitas desculpas para Deus. Moisés deu muitas desculpas e falou: mas eu não consigo, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para libertar o seu povo? Eu não consigo, eu sou falho, eu não consigo. Então, crianças, olha só. Quando a gente sente medo, né, de obedecer a palavra de Deus, daquilo que está lá na Bíblia que Deus deixou para a gente obedecer, nós devemos orar, né, e pedir a Deus, porque Deus, assim como ele estava com Moisés, ele falou para Moisés: eu vou estar com você, Moisés, não temas, eu vou estar sempre com você. Deus também está sempre com a gente, nos ajudando, cuidando de nós, para que nós possamos, assim, cada dia servi-lo, né, mais e mais, certo? Então, quando nós precisarmos de coragem para obedecer às leis de Deus, nós podemos orar e pedir a Ele força e sabedoria a cada dia, tá bom, crianças? Mas mesmo assim, depois de Deus falar para Moisés que estaria com ele, dando forças, né, cuidando, mesmo assim Moisés continuou muito assustado. Ele continuou muito assustado, crianças, sem saber o que ia fazer. Então Deus falou para ele: Moisés, vá falar com o faraó e eu vou mandar para te ajudar o seu irmão, Arão. Então Deus falou com Moisés e Deus falou também com Arão. Falou com Arão para que fosse se encontrar com Moisés, né? Para poder eles libertarem através, né? Para poder Deus libertar através de Moisés e Arão, Deus libertar o povo de Israel lá do Egito, né? Como escravos lá do Egito. Então Deus falou para Moisés qual que era o plano, tudo que ia acontecer. E aí Moisés foi. Moisés, mesmo com medo, olha só a cara de assustado dele, crianças. Oh, olha só a cara de assustado. Mas mesmo assim assustado, Moisés decidiu obedecer, certo, crianças? Moisés deixou lá sua tarefa de cuidar das ovelhas, deixou sua tarefa de cuidar das ovelhas e foi alegre obedecer a voz de Deus, certo? Então, crianças, assim como Moisés, nós devemos também obedecer o que Deus deixou para nós. Nós também devemos obedecer às leis de Deus, os mandamentos que Deus deixou para nós aqui na Bíblia. Deus deixa, ó, tudo que nós temos que fazer, todos os seus mandamentos, a sua palavra tá aqui, ó. Então, quando nós tivermos qualquer dúvida, nós temos que consultar a Bíblia, que foi a palavra que Deus deixou para nós, certo? Tudo bem? Então, ó, nós temos uma tarefa muito especial. Tia Tam vai mostrar para vocês aqui a tarefa. Ó, vocês vão pintar bem bonito o desenho, certo? Depois vocês vão lá na última página do bloco de atividade de vocês, tem aqui o Moisés, ó, Moisés e a sarça ardente, ó. Aí depois que vocês pintarem bem bonito esse desenho, vocês vão pintar o Moisés e a sarça e depois vão colar aqui no desenho de vocês. E aí depois vocês tiram uma foto, né? Tira uma foto e manda lá no grupo para Tia Tam ver como que ficou o desenho de vocês, tá bom? E aí, gostaram da história de hoje? Muito bacana, né, crianças? Moisés, mesmo com medo, mesmo com suas dificuldades, né? Com as dificuldades que ele enfrentava, ele decidiu obedecer a Deus. E é isso que nós temos que fazer, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês. Tia Tam deseja, assim, uma semana muito feliz, muito abençoada e que a cada dia vocês possam sentir a vontade e o desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus e de servir ao nosso Deus, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula, tá?